Olá pessoal, venho através desse vídeo explicar para vocês o capítulo 2 da apostila sobre o iluminismo, ok? Eu fiz uns slides ao qual vai facilitar a nossa compreensão para tentar seguir um pensamento e um cronograma a respeito, né, do que foi o iluminismo, o que ele representou historicamente para a sociedade daquela época. Vamos lá? Então tá. Bom, galera, o iluminismo, então, ele é um movimento filosófico, um movimento de ideias que surgiu, na verdade, no contexto em que a gente estudou a Revolução Inglesa, porque a Revolução Inglesa colocou fim ao sistema absolutista. O que seria isso, né? A derrubada de um poder monárquico, né? A retirada do poder de um rei, o qual, né, era extremamente autoritário e que causava uma certa barreira para a economia da época. Então, a Revolução Inglesa, que foi nosso primeiro capítulo, ela acabou resultando, né, na queda da monarquia absolutista. E ali surgiu o iluminismo. Só que o pai do iluminismo, que era o John Locke, ele vai para França, né, onde o movimento vai ganhar força. Então aqui eu trouxe um mapa da Europa, né, essa região então em verde, tá? Ela é a região da França, que é onde o movimento então iluminista, esse movimento filosófico vai ganhar força. Hoje, então, se a gente for olhar, né, o mapa da Europa, a França ali faz fronteira com a Alemanha e com a Espanha. Ok, pessoal? Então, retornando, o que seria o iluminismo, né? Ele vem a ser um movimento filosófico, então é um movimento, é uma época em que vai surgir ideias que vão contestar a sociedade da época, né? Essa sociedade da época, ela vai estar passando por transformações, principalmente porque ela quer o lucro, a burguesia, então ávida por lucro, ávida por riqueza, ela vai buscar, né, esse lugar dela nessa sociedade, tentando sempre se destacar, ascender, né, em busca desse lucro, e tudo que vai romper ou que apresentar uma certa dificuldade para essa burguesia será derrubado. E o iluminismo, então, é esse movimento que vai contestar essas barreiras, essas dificuldades que a burguesia vai enfrentar. Então, por isso que quando a gente aprendeu a Revolução Inglesa, a gente falou que era a primeira revolta burguesa. O iluminismo, então, é um movimento que vem reforçar os anseios dessa burguesia, os seus desejos, né? Vem defendê-la, para que tudo que for barreira, que for dificuldade, vai ser derrubado. Então, esses filósofos, esses pensadores desta época, desse movimento iluminista, vêm com essa determinação, com essa força. E o iluminismo, pessoal, ele tem um outro nome. Ele pode ser chamado de ilustração ou século das luzes. Por que a gente fala que o iluminismo pode ser o século das luzes? Porque é como uma lâmpada. Quando a gente tem uma ideia, é como se ela acendesse, ela iluminasse o nosso pensar, as nossas atitudes. Então, o iluminismo, ele surge assim. Ele surge como um movimento utilizando da razão, da ciência, do esclarecimento, do raciocínio, para poder explicar aquele mundo naquela época. Que a época que a gente fala, então, é o século XVIII. A grande força, né, do iluminismo. Então ele vai realmente se expandir no século XVIII, né, que o berço maior dele mesmo ali foi a região francesa. Bom, os iluministas, gente, eles vão contestar o quê? Eles vão contestar o antigo regime. Nos livros a gente ouve muito isso. O que seria esse antigo regime? O antigo regime, ele surge na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, porque ele, na verdade, ele vai ser exatamente o absolutismo do rei, né? Quando a gente diz que a gente tem um sistema político onde esse líder, que era o rei, ele é extremamente autoritário.
Então ele não vai respeitar a liberdade de pensamento, ele vai conceder, na verdade, privilégio para alguns segmentos da sociedade e não vai deixar a coisa acontecer com uma certa liberdade, gerando concorrência, gerando aquilo que a burguesia necessitava. Então, vai criando barreiras. Então, vamos entender que nessa época a economia capitalista, a fase desse capitalismo que quer o lucro, é o comércio. Então, o comércio surge, né? Nessa época ele é bastante forte. Nós estamos quase na porta de uma revolução industrial, que vai ser a indústria que vai produzir, vai gerar lucro, que é nossos próximos assuntos. Então esse rei ainda que ele atrapalhava o sistema econômico, né? Concedia privilégios, interferia na economia, as pessoas não tinham liberdade de pensamento, de religião, e isso interferia muito nessas trocas comerciais. Então isso vai começar a ser contestado pelos filósofos iluministas, esse movimento filosófico que é o iluminismo, que é considerado esse século das luzes. Então no sistema político a gente tem então esses estados modernos, que eram as monarquias modernas, que era o tal do sistema absolutista, um rei, então, que acaba gerando muitos problemas para a economia da época. Então isso vai ser contestado porque o iluminismo ele é um movimento defensor da burguesia, né, desse capitalismo comercial. Bom, a política do rei era o mercantilismo, então nos livros também a gente vai ouvir falar muito nisso, absolutismo e mercantilismo. Então foram assuntos que a gente abordou ano passado, e o mercantilismo é o quê? É a política que o rei, que é o tal do absolutismo, ele vai colocar em prática. Então, um rei absoluto, o poder dele é incontestado, né? Ele é extremamente autoritário, então ele vai criar barreiras. A ação dele política, desenvolvida na prática, vai gerar benefícios para uns, mas barreira para outros. Então a economia vai depender muito de como vai ser a política desse rei. Então era um entrave, precisava ser derrubado. Então, como está acontecendo muitas mudanças na sociedade, também era preciso uma mudança no pensar, uma mudança nas atitudes. Então o movimento filosófico não é só uma mudança nas ideias, mas também pedindo uma mudança, né, na forma de governo, que não cabia mais naquela época, e pedindo maior liberdade, né, maior oportunidade para a população. Bom, o pensamento desde a Idade Média até o início da Idade Moderna, ele tinha uma visão teocêntrica. O que é isso? Teocêntrica é quando a gente diz que a visão central das explicações do mundo, da economia, do universo era Deus. Então as pessoas não contestavam muito uma busca pela verdade, sim, acreditavam numa visão religiosa, numa visão de Deus no centro de tudo. E segundo esse movimento iluminista, os filósofos iluministas, eles acreditavam então na razão, no raciocínio. Lembram lá da lâmpada que eu mostrei no primeiro momento lá da explicação? Essa lâmpada, ó, busca a ciência, ela busca uma explicação. Não que os filósofos vão contestar a importância de Deus, não é isso. A fé é uma coisa que existe dentro de